A história de hoje começa aqui, na orla de Copacabana. O Rio de Janeiro é provavelmente a cidade grande mais próxima da minha cidade natal e que, sem muita explicação de ser, eu vou muito pouco. Raramente faço passeios turísticos pelo Rio também, mas dessa vez foi exatamente isso que aconteceu. Me dei a oportunidade de olhar pela primeira vez alguns lugares muito procurados por quem, como eu, visita a cidade com pouco tempo. O lugar que eu aluguei pelo Airbnb ficava em Copacabana, então o destino certo para a visitação era o Forte de Copacabana, visitar o Museu Histórico do Exército e observar um pouco de história. Por mais que eu não seja uma pessoa que vai exaltar exércitos, história precisa ser conhecida, inclusive para que não se repita. Mas não foi possível conhecer o forte por completo porque já estava muito tarde, mas a visita valeu, como recepção ao Rio de Janeiro e aperitivo para o que viria nos próximos 2 dias. Não é sempre que alugar um local para ficar dá muito certo, mas dessa vez tudo funcionou perfeitamente. E essa é a minha casa pelos próximos dias. Eu não diria que eu sou uma pessoa organizada, nem um pouco, mas quando a gente acostuma a estar sempre pronto para viajar novamente, algumas coisas acontecem de forma automática, como toda a arrumação necessária para aliviar o peso da mochila. Mas um fato curioso sobre minhas rotinas, como eu estou sempre em uma casa diferente, eu gosto de chegar e observar a casa, ver os detalhes escolhidos pelo proprietário e imaginar que história essa pessoa me conta assim, sem contar. E foi assim que essa noite aconteceu, mas já era hora de dormir cedo para aproveitar o dia de passeio turístico pela manhã. Próximos ao metrô, a ideia era sair de Copacabana e ir até o Bioparque, o zoológico do Rio de Janeiro, gastando o mínimo possível. E assim fomos lá, aprender a andar no metrô do Rio e entender como tudo funcionava, para chegar ao nosso destino sem muitos contratempos. Óbvio que o metrô ia estar cheio, mas não completamente lotado, acredito que nada fora do costume. E após o metrô nos deixar na estação mais próxima do zoológico, ainda nos restava uma caminhada de 10 minutos a se fazer. E é óbvio que eu fui aproveitando para registrar e criar conteúdo para as minhas redes ao longo do caminho. E essa foi a jornada, de Copacabana até o Bioparque. Nada complicada e tudo com bastante tranquilidade. E já com os ingressos em mãos, era hora de ir conhecer o Bioparque do Rio de Janeiro. Eu vou botar lá em cima, já vou. No coração da Quinta da Boa Vista, o Bioparque foi uma experiência bem interessante. Um rolê bastante família e bem tranquilo para se fazer. E apesar do sol estar muito forte, não foi algo que impedisse de caminhar por todos os cantos do Bioparque para ver todos os animais que estavam ali presentes. E apesar de achar o ingresso caro, a experiência no final das contas valeu a pena. Um pouco mais de 2 horas de caminhada foi o suficiente para poder curtir todo o zoológico. Do CCO para dar ok ao teste. Seguindo o ritmo de gastar pouco e visitar os pontos turísticos do Rio, a próxima jornada de metrô e VLT tinha como destino o Aquario, que apesar de ser da mesma administradora, não tem um ponto de transporte público que liga diretamente.
Mas a gente fez as contas e quais baldeações seriam necessárias e chegamos, aproveitando para fazer o que havíamos planejado: turistar. O Aquarrio é um dos lugares que eu sempre pensei que gostaria de visitar, mas nunca dei oportunidade. Mas aproveitando o espírito dessa viagem, ele era um dos principais focos do dia. Até porque tínhamos cortesia para a visitação, o que facilitou demais essa escolha. 26 mil metros quadrados de área construída e 4,5 milhões de litros de água fazem do Aquarrio o maior da América do Sul, com mais de 350 espécies diferentes para se ver. Eu que sou da água, me senti completamente em casa. Era realmente a visita ideal para mim. Isso, tá show. Os túneis que nos permitem ficar com a água por cima da cabeça são experiências incríveis. O pequeno, que a gente precisa se agachar para entrar, e o túnel final, a grande atração da exposição, que nos dá a sensação de estar realmente perto dos animais, o que pode ser um pouco claustrofóbico para alguns. É preciso pensar bem sobre isso. Mas no geral, o Aquarrio é sensacional e vale a pena demais organizar essa vida. Acredito que não demoramos 2 horas para fazer a visitação completa, com calma e tranquilidade, para aproveitar cada segundo do dia. E ele cresce mais, faz 5 metros, né? No dia seguinte, a manhã pedi um pulinho na praia, e eu gravei o vídeo assim, para perceber como essa escolha de hospedagem foi certeira. Nem 2 minutos e a praia de Copacabana já estava ali, diante de mim. Eu que não gosto de praias muito cheias, aproveitei o nascer do dia para visitar esse ponto turístico tão importante do Rio de Janeiro, e novamente, produzir mais conteúdos para as minhas outras redes sociais. Muito feliz de ter acordado cedo para ver o nascer do sol e também o nascer da movimentação de Copacabana, era hora de voltar para casa para arrumar as coisas e conhecer mais um pouco da cidade. O centro do Rio tem muita coisa interessante para ver, e dessa vez eu escolhi 2 para colocar aqui no vídeo. O Real Gabinete Português de Leitura, que tem extrema importância histórica, mas tem uma visitação muito rápida, já que não temos acesso aos outros andares. Mas eu não vou negar que gostaria de passar mais tempo por ali, mais com acesso aos livros do que pela visita em si. E o Museu da Manhã, ponto turístico como destino certo aqui no Rio, seja pelos eventos que acontecem ao redor na Praça Mauá ou pelo conteúdo de sua exposição. É um museu de ciências, então todo passeio vale. E vale também se organizar para ir nas terças, porque o museu tem visitação gratuita e isso funciona muito bem.
presente do acaso. No andar de baixo estava acontecendo uma exposição de Sebastião Salgado intitulada Amazônia. Não tinha como não gostar dessa visita. E com isso eu vou chegando ao fim de mais um vídeo, meus amigos sonhadores. Lembre-se de se manter sonhando e até um próximo vídeo.